vamos omitir noite nesse texto. Judá atravessava um momento difícil e Josafá, o seu rei, ele escuta uma notícia lá no versículo 1, versículo 2. Então vieram alguns que deram o aviso a Josafá, dizendo que os da montanhas, os que vêm da além do mar e da Síria, e eis que estão a Hazazon Tamar em Gedi. Então Josafá temeu, mas antes, lá em cima, no versículo 1, diz que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram uma peleja contra Josafá. Meus irmãos, Josafá, diante da situação, diante do seu povo, ele observava as suas deficiências, as suas fragilidades, e observando tudo isso, vendo que os filhos de Amon e os filhos de Moabe se juntaram contra ele, a Bíblia diz que Josafá, ele teme, ele tem medo, o coração acelera, ele fica num estado de certa forma complicado, mas o importante é, quando estamos vivenciando algumas situações, ou de repente uma notícia que a gente escuta, ou de repente uma adversidade que estamos atravessando e que vem de certa forma, de uma forma forte e até nos abalar, que mexe um pouco com a gente, mas contudo é nessa hora que nós devemos manter o equilíbrio e manter a nossa confiança, porque uma coisa é pregar acerca desse Deus, uma outra coisa semelhante é cantar hinos de louvor a esse Deus, e às vezes até em casa, na igreja, pregar ou cantar. Outra coisa é a gente viver algumas situações que requer a nossa confiança no Deus a quem a gente serve. E é nessa hora que a dificuldade aumenta, é nessa hora que os alicerces da nossa vida quer abalar, quer se desestruturar, é nessa hora que a gente quer se desesperar, é nessa hora que a gente quer correr, é nessa hora que a gente procura os amigos, é nesta hora que a gente corre de um lado para o outro, e muitas vezes a gente esquece do nosso grande Deus. Há um Deus nos céus quando a gente está diante do mar, há um Deus nos céus quando a adversidade chega, há um Deus nos céus. Deus continua santo, Deus continua poderoso, Deus continua dominador e nada foge ao seu controle. Esta situação que talvez você ou eu chegamos aqui nesta noite, saiba de uma coisa, uma notícia que você escutou, ou a adversidade que você começou a entrar por ela, saiba de uma coisa, parece até que a coisa desandou, parece até que Deus não está vendo nada disso, mas nada foge o controle de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus, a tua casa continua nas mãos de Deus, aquela situação lá no teu trabalho continua nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Não há por que temer, não há por que ter medo. O Senhor está conosco, o Senhor é na sua vida, o Senhor está com você, não há por que temer. Olhe para os céus, talvez nesta hora a sua visão é só horizontal, olha para alguém, chama alguém, liga para alguém e até agora não resolveu. Olha para cima, que há uma porta, há uma janela aberta nos céus, tem socorro de Deus para as nossas vidas. Quem diz amém? Aleluia. Josafá, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Começou a orar a Deus.
Mas a Bíblia diz que não ficou só na oração, porque tem horas, tem momentos, tem situações, adversidades na vida da gente, que quando a gente se coloca a orar, a gente sente Deus presente, a gente sente Deus perto de nós, mas a situação continua se agravando, continua aumentando, e parece que Deus não está vendo. Deus está vendo. A questão é que exige um pouco mais de nós, e Josafá entende isso. Ele termina um estágio de uma oração apenas, ele diz: agora eu tenho que misturar as coisas, é oração e jejum, é oração e jejum. Aleluia. Como é que está a situação? Como é que andam as coisas? O Senhor quer algo mais de nós nesta noite. Algo mais de nós nesta noite. Jejum. Jejum. Começa a sacrificar. Porque há um Deus nos céus que ainda cuida, que ainda está no controle de tudo. Josafá, ele se coloca a buscar ao Senhor. Eu não sei por quanto tempo, mas a Bíblia diz que não ficou só nisso. Não é hora para abandonar propósito. Não é hora para recuar. E não é hora para estar desenganado, dizendo: eu não vou orar mais. Não é essa a atitude. A atitude agora é de guerreiro, é de valente, é daqueles que têm a visão de Deus, que está deixando Deus abrir os seus olhos e ver com os olhos espirituais. Espera aí, a questão não é recuar, a questão não é voltar atrás, a questão não é parar. Deus está no controle, então vamos sacrificar mais, vamos fazer mais, vamos jejuar agora, porque se o negócio precisa de uma solução, se o negócio precisa, é importante para você, Deus, você quer que isso seja resolvido, o Senhor continua no controle. Então vamos misturar hoje, vamos começar a tomar uma atitude de valente de Deus, e dizendo: Deus, eu estou aqui, precisa de um guerreiro, precisa de um lutador, eis-me aqui e eis-me aqui. Oração e jejum. E ele diz: e Judá se ajuntou. Foi cantado aqui nesta noite que tem milagre para acontecer. E tem milagre para acontecer. É uma voz profética aqui, cantando. Há milagres para acontecer, mas tem uma coisa: dentro de casa, a casa do jeito que está não vai ter milagre, porque precisa se juntar, precisa ter união, precisa estar falando a mesma língua, precisamos estar todos juntos no mesmo propósito. Aleluia. A gente quer milagre, mas não quer sacrificar algumas coisas que são necessárias na nossa vida. Alguém precisa descer do pedestal, alguém precisa descer desse patamar de orgulho, de soberba, descer e se humilhar, pedir perdão, voltar atrás, ver onde foi que ficou uma ferida lá atrás e voltar pelo mesmo caminho, chegar lá, olhar no olho e dizer: me perdoa, estamos juntos. Aí tem milagre, aí tem milagre de Deus. Aleluia. Milagre de Deus requer alguns requisitos. Milagres de Deus, o agir de Deus, a ação de Deus requer alguns requisitos. Tem gente que o Espírito Santo está falando no coração aqui, que você não vai descansar enquanto urgentemente procurar a quem de direito para que a situação seja resolvida. Mas antes tem que haver uma reconciliação. Aleluia.
Tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Olha, irmãos, o que Deus tem para fazer é tão grande que você nem imagina, mas é necessário ajustar. Orou, jejuou, e o povo se juntou, se uniu. Aí ele clama. Josafá clama. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor. Está chegando alguma coisa da parte de Deus. Está chegando alguma coisa da parte de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu não sei se é uma resposta, eu não sei se é uma carta, eu não sei se é uma assinatura, eu não sei o que é, mas está chegando, está chegando. Como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Estamos em oração, estamos em jejum, estamos lutando, estamos pelejando, estamos unidos. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. E o Espírito me faz sentir, aleluia, que Ele está queimando no coração de algumas pessoas aqui. Resposta chegando, resposta chegando. Ele está imprimindo em vidas e em corações aqui presentes. A resposta é a tua resposta que está chegando, é o teu socorro que está chegando, é o teu milagre que está chegando. Aleluia, aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Aleluia. Jaziel profetiza. E na profecia não temas, não se assuste, não temas e não se assuste. Aleluia. Aí o moço de Eliseu, quando ele olha e vê aquele exército, ele diz: pronto, acabou-se tudo. Estamos consumidos agora, derrotados, e acabou tudo. Aí o profeta diz: Deus, abre os olhos do moço para ele ver. Quando o moço olha de novo, ele diz: o adversário vem, mas há fogo. Aleluia. Maiores que estão conosco. Há um exército conosco. Há um batalhão conosco. Olha, irmãos, lá fora vai vir sempre. O adversário não está satisfeito com a tua vitória, com o teu sacrifício, com a tua busca, como você tem servido a Deus. O adversário não está preocupado, está agitado, e um pouco importa isso, irmãos, que ele estoure para lá. A questão é que você vai continuar de pé, vai continuar servindo, vai continuar com a cabeça erguida, servindo a Deus. A dificuldade vem, a adversidade vem, mas quando ela vem, há um socorro presente, aleluia, da parte do Senhor para as nossas vidas. E a mensagem era: aquieta-te, aquiete-se, aquiete-se, aquiete-se. Aleluia. Não temas, nem vos assusteis diante da multidão. Nesta peleja, nesta peleja, você não vai ter que pelejar. Um dia, acompanhando uma família, uma situação muito delicada, muito difícil, mas fazendo ali o acompanhamento, chegou-se uma hora em que
a necessidade era de tomar algumas atitudes, por que não dizer, ao nosso ver favorável, na força do nosso braço. Alguém que estava, a gente fazendo aquele acompanhamento, e as pessoas chegavam e diziam: olha, irmão, não dá mais, a situação está muito difícil, o quadro é irreversível, não muda, não melhora, não evolui. Mas como é que você está? Eu estou orando. E o que mais? Eu já estou misturando a oração com jejum. Nós acompanhamos esta família de perto e analisando a situação, vamos estar orando e jejuando, e orando e jejuando. Eu também vou orar, eu também vou jejuar. E naquele período nós passamos mais ou menos uns 2 meses orando e jejuando. Não faz muito tempo, orando e jejuando, mas quanto mais se fazia isso, mais a situação piorava, mais a situação agravava. Meu Deus, me dá uma explicação. Eu não perguntei isso para Deus e nem pedi a Deus. Mas hoje, a gente analisando a situação, fica: meu Deus, qual a explicação para isso? Quanto mais a gente ora, quanto mais se jejua, mas a situação não se abranda, não se acalma, não se resolve. Que negócio é esse? Mas que coisa é essa? E no período daqueles 2 meses, Deus me visitou em sonho e me trouxe 2 revelações, em momentos diferentes. A primeira dizia, na interpretação, era que eu não lutasse com as armas dos homens da terra. Eu me via com um revólver e uma arma para ser detonada, e de repente, no momento crucial, a arma falhava, e a pessoa, aquela família que estava naqueles cuidados também da orientação nossa, de repente a pessoa em questão se levantava ferozmente, e aí veio o despertamento: olha, não é para lutar com essas armas, nesta peleja não tereis que pelejar, estás quietos. Ou seja, Deus falando para mim, para que eu transmitisse àquela família: olha, as lutas não é com as nossas armas, não é com as armas humanas, não é com as armas dos homens. E o que estivesse pensando ou se planejando, deixa tudo para trás. Mas não pode, porque há um Deus nos céus que está no controle de todas as coisas, e a peleja é dele, e no tempo certo, sabe o que foi que aconteceu? Vitória. E quando Deus dá vitória, Ele só dá grande. Grande foi a vitória daquela família. Hoje nós estamos alegres, hoje nós estamos regozijados. Eu que estive de perto, hoje eu vejo e fiquei surpreso, porque quando Deus age, meu Deus do céu, quando Deus precisa se levantar para agir, irmãos. Deus precisa se levantar? Não, irmãos, Deus não precisa se levantar. A Bíblia diz que com o sopro do seu nariz o mar vermelho se abriu. Não, esse Deus é muito forte, esse Deus é tremendo. Aleluia. Você vai dizer para quem está do seu lado aí: me ajude. Diga: nessa peleja, olha bem nos olhos dele, nos olhos dela, me ajude. Diga: nessa peleja. Diga: você sabe qual é a peleja? Você sabe qual é a peleja? É nessa peleja você não vai pelejar. Fica de pé, posição. Fica de pé. Tem que ficar de pé. Posição de guerreiro, posição de batalha, posição de guerra. Fica de pé, porque a vitória quem vai te dar é o Senhor. A vitória quem vai te dar é o Senhor. A vitória quem vai te dar é o Senhor. A vitória quem vai te dar é o Senhor. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Glória a Deus. O que me chama a atenção é
que Deus é tão grande, irmãos, e gosta dos detalhes. Deus é grande e gosta dos detalhes. Presbítero Aldir, os detalhes. Versículo 16. Versículo 16. A peleja não é vossa, senão de Deus. Versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Irmãos, eu me alegro muito quando eu leio esse versículo. Eu me alegro muito quando eu leio esse versículo. Porque a visão do povo vai lá na rua. Olha o que é que tu está vendo. A visão mais distante que você pode alcançar. Eu estou vendo uma montanha lá na frente. É o mais longe que você pode alcançar? É. Olha para a tua esquerda. Tem algumas casas. E você consegue enxergar o que é que você vê mais distante. É aquela casa lá na frente. Somente isso. Somente isso. A Bíblia diz que Deus, usando o profeta, ele diz assim: eis que sobem pela ladeira de Ziz. O povo estava vendo? O povo estava vendo? Não. O povo estava na congregação. Aí Deus dizendo: olha, eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Olha, e na hora que eu der o sinal, eu vou dar um sinal. E quando eu der o sinal para vocês saírem, eles estão descendo. E vocês vão encontrar eles. Olha aqui, ó. E os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Irmãos, eu vejo aqui um Deus tão grande, Osmar, um Deus tão grande. Enquanto eu estou aqui, enquanto nós estamos aqui, cultuando e adorando, congregando-nos, louvando a Deus e ouvindo a sua palavra, o Senhor é aquele que ainda revela, o Senhor é aquele que ainda mostra, e é aquele que sabe tudo o que está acontecendo. Enquanto eles estavam aqui, Deus estava dizendo: como Ele é de cima, como Ele está em cima e vê tudo, olha, eu estou vendo agora, vocês não estão, mas eles estão fazendo assim, estão fazendo assim, estão fazendo assim. Irmãos, Deus ainda mostra, Deus ainda revela. E quantas vezes nós estamos por um caminho e lá na frente o adversário já tramou, já planejou, ela vai passar por aqui, ele vem passar por aqui, fica aqui porque a emboscada está armada, e agora eu quero ver o que é que vai sobrar dela e quero ver o que é que vai sobrar dele. Aí Deus chega primeiro, aí diz: não vai por aqui não, vem por aqui hoje, mas eu não estou entendendo, é pelo caminho do deserto, vai pelo deserto. Muitas vezes Deus nos está levando pelo deserto e a gente sem entender. Tem livramento de Deus. Tem gente que chegou aqui nesta noite que está atravessando um deserto e não sabe por que. Deus, eu não estou em pecado, Jesus, que negócio é esse? E a situação é um deserto, é um sol, é uma noite escura, tão difícil, tão tenebrosa. Que negócio é esse? É Deus que tem um plano, porque lá fora alguém já arquitetou, já planejou matar, vou acabar, vou destruir, porque o projeto do adversário é esse. Não tem meio termo, não tem arrumadinho, é matar, roubar e destruir. Mas o dono da vida é o teu Senhor e o meu Senhor. Vem por aqui, quem está, aleluia, quem anda nos passos do Senhor, quem anda nos passos do Senhor, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor.
Olhe para quem está do seu lado e me ajude. Diga assim: este deserto. Diga: este deserto tem algo de Deus a ser revelado. Por enquanto não tem morte neste deserto. Diga: não tem morte neste deserto. Diga: você não vai morrer neste deserto. Tem algo de Deus. Tem algo de Deus a ser revelado a você. Aleluia. Tem um livramento grande e depois tem uma vitória grande. Tem um livramento grande e tem uma vitória grande. Eu não sei quanto tempo, eu não sei quantos dias, quantos meses você tem entrado por este deserto, mas o certo é que o Senhor tem algo tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo para mostrar, para revelar. Ele já está fazendo, porque as tuas mãos está a tua vida está nas mãos do Senhor. Quem diz amém? Aleluia. Aleluia. Josafá se aconselha com o povo. Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente dessa vez? Como assim diferente? É uma guerra. Não tem muito o que fazer diferente. Tem. Tem? Tem. O que que tem? Cadê os levitas? Cadê aqueles que louvam? Eles estão lá atrás. Inverte a ordem. Bota eles na frente. Mas coloca eles na frente. De quem é a peleja? Não é do Senhor. Traz eles para frente. Traz eles para frente. Traz eles para frente. Aleluia. Uma coisa é fazer o que Moisés fez quando atravessou o mar. Outra coisa é fazer o que Josafá fez no período daquela peleja. Uma coisa é cantar quando Deus resolve. Uma coisa é cantar quando Deus soluciona. Uma coisa é cantar, a Bíblia diz que Miriam cantou quando o mar se abriu e lá na frente o povo cantou. Aí tem o cântico de Moisés na Bíblia. Quando o mar se abre e o povo passa, mas Josafá não esperou. A peleja é de quem? A peleja não é do Senhor. A peleja não é dele. Eu não estou nas mãos dele. Então eu vou experimentar algo novo na minha vida. Tem gente que está esperando, escolhendo um hino para cantar no culto em ações de graça. Quando o Senhor resolver, Ele te trouxe aqui hoje para dizer, o hino tem que ser cantado antes. Experimenta cantar ele antes. Experimenta cantar os louvores antes. Canta, 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 canta. Canta, canta, canta. É tempo de cantar. Mas a situação está difícil, canta. A situação está quase que irreversível, canta. Porque Deus vai agir. Deus vai confundir. Deus vai fazer coisa tremenda. E você só no louvor, você vai contemplar o agir de Deus, a ação de Deus na sua vida e na vida dos seus. Experimenta, só louva, aleluia. Nessas orações, nesses períodos de oração, tira um tempo para louvar, aleluia, e começa a mudar um pouco a tua oração. Ah, Deus, aquelas orações meio pesadas, meio difícil, começa a louvar a Deus. Ah, Deus, eu sei,
O Senhor é o dono de tudo. Ah, Deus, eu já contemplo. Começa a fazer assim. Ah, Deus, eu já contemplo. Ah, Senhor, parece que já vejo. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei quando vai ser. Mas eu já estou sentindo. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Louvor. 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 Irmãos, versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, aleluia, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia. Glória seja o nome de Jesus. Irmãos, era inimigo com inimigo. Os amigos viraram inimigos, e entre eles a peleja começou. E quando Judá chegou, quando o povo de Deus chega, já vê só a ruína. Aleluia, só vê o acontecimento, o fato lamentável, que lamentável para eles, mas para o povo de Deus, foi a ação de Deus no meio do povo. Olha, irmãos, as estratégias de Deus são coisas tremendas. O que Deus faz, como Deus faz, e não cessa, e não para. Há algo de Deus tão grande. Quando você imagina, eu já disse aqui, quando às vezes você imagina e diz, olha, Deus só pode vir por aqui para resolver esta situação. Você nem imagina como é que Deus vem e de onde Deus vem. Uma coisa é certa, Ele está chegando, Ele está chegando, Ele está chegando, Ele está chegando na tua vida, Ele está chegando na tua casa, Ele está chegando nos teus negócios, Ele está chegando no meio da tua parentela, Ele está chegando nesta situação do teu trabalho, do teu emprego. Aleluia. Eu não sei onde é a situação mais urgente, eu não sei o deserto, eu não sei a montanha, eu não sei a adversidade, mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é grande, e que eu e você precisamos louvá-lo, precisamos louvá-lo. Aleluia. Coloca a mão no ombro do teu irmão aí, por gentileza, e diga, vamos louvar a Ele, vamos engrandecer a Ele. Eu não sei se o hino que você vai cantar a partir de hoje é mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh faz-me Senhor. Eu não sei que hino é, mas uma coisa é, à medida que você começar a louvar, à medida que você começar a cantar, você vai ver o agir, a ação de Deus na tua vida. Aquilo que é irreversível, você vai ver a ação de Deus e você vai ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é que pode? Como é que pode um negócio desse? É Deus e é Deus. Então louvemos ao Senhor, graças a Deus por tudo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos neste lugar louvando o teu nome e ouvindo a tua palavra. Aplica a tua palavra em nossos corações, Senhor, como o rei Josafá confiou em ti, que possamos também, Senhor, confiar na tua proteção, pois o Senhor nunca falhou, o Senhor nunca mentiu, nem a tua palavra caiu por terra. Nem um jota, nem um tio, Senhor, nem uma vírgula da tua palavra tem caído por terra. Tudo tem se cumprido, Senhor, e é motivo suficiente para continuarmos confiando em ti. Nos despede em paz nesta noite, leva-nos para os nossos lares, abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor, a filha do teu servo que está hospitalizada, meu Deus, correndo o risco de perder aquela criança no seu ventre. Segura, Senhor, aquela criança no ventre daquela jovem. Dê-lhe, Senhor, vitória para ter o seu filho em seus braços
e cantar alegremente o hino da vitória, Senhor. Em nome de Jesus, nos despede em paz, nos dá uma noite na tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos dizem. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.